Tem uma história que eu gosto muito de contar, é a história de um agricultor. Numa época em que os homens falavam com os deuses, e os deuses respondiam, e isso não era esquizofrenia. E nessa época havia um agricultor que plantava maçãs. E ele virou para o Deus da agricultura e disse: olha, tudo que você fez foi tudo muito bom. Tudo que você fez foi maravilhoso. Mas você não entende nada de maçãs. E o Deus da agricultura diz: mas por quê? Porque tem época do ano, tem ano em que o sol está forte demais, a terra não está tão boa, enfim, o vento não está tão favorável, o clima não está tão bom, às vezes chove demais, às vezes chove de menos, e nem sempre as maçãs são tão boas, são tão vistosas, são tão bonitas. E aí o Deus da agricultura disse para ele: vamos fazer o seguinte, eu estou muito cansado, estou precisando de umas férias, e eu vou deixar você no meu lugar durante 1 ano. E você vai fazer como você achar melhor. E aí aquele agricultor foi colocado na posição do Deus da agricultura. E durante 1 ano, ele falou: eu vou mostrar como é que se faz a coisa. E nesse ano foi maravilhoso. Esse ano choveu na forma certa. O vento veio na medida certa. O solo estava com a sua fecundidade na medida certa. A chuva veio na forma certa. O clima estava absolutamente perfeito. Ao final de 1 ano, na época da colheita, ele devolve o cargo de divindade para o Deus que voltou, e falou para ele: olha, é assim que se faz. Vamos lá, no meu celeiro, e você verá como foi o resultado da agricultura. E chegando lá, a divindade ficou encantada. Eram maçãs enormes, nunca se viu maçãs tão grandes. E eram muitas maçãs. E eram bonitas, de um vermelho intenso como nunca se viu. E o agricultor orgulhoso disse: está vendo? É assim que se faz. E aí a divindade disse: então, morda a maçã. Prove. E ele então mordeu. E ela não tinha nada por dentro. Era oca. A casca era linda, mas dentro não havia nada. Ele disse: mas o que estava vendo? Ele começou a abrir uma maçã atrás da outra e viu que só tinha casca. Não tinha conteúdo. E aí a divindade disse: é assim que funciona a vida. Quando os entraves surgem, quando vem a chuva um pouco mais forte, ou vem a seca um pouco mais forte, ou o vento fere as plantas, ou o sol vem um pouco mais rígido, é isso que forma o conteúdo das frutas. É isso que faz com que o sabor se ressalte. O equilíbrio das coisas, que eventualmente percebemos, vai formar essa aparência externa. Então, às vezes, você olha uma coisa e externamente lhe parece muito bonito. Externamente lhe parece vistoso. Externamente lhe parece mais belo do que qualquer outra coisa. Mas dentro não tem conteúdo. Dentro não tem substância. Por quê? Se você eliminar todos os problemas e eliminar todos os obstáculos, vai eliminar todo o conteúdo. Vai eliminar toda a substância. Assim é na nossa vida também. Eu preciso aprender a puxar os meus problemas, puxar a substância das minhas restrições para mim. E dizer: isso me pertence. Isso é meu. E isso é o que eu preciso para me tornar algo melhor.
Isso é o que eu preciso para que eu possa me aperfeiçoar. E porque eu puxo isso para mim, isso me lançará mais longe. Quanto mais eu puxo isso para mim, mais longe eu chego. Se eu me recuso, se eu me afasto da minha história, a flecha não sai do lugar. Eu não saio do lugar. Yeah.